Eu consigo esquecer alguém na hipnoterapia? Fala pessoal, Bruno Prado aqui. E nesse vídeo de hoje nós vamos responder algumas das perguntas mais comuns que as pessoas nos fazem no Instagram relacionados à hipnoterapia. E como convidado especial para me ajudar a responder essas perguntas, eu trouxe a minha digníssima Erika Yumi. Olá. A pergunta que eu fiz pra ele agora há pouco foi o que vem a ser uma digníssima, mas enfim. Que ela é digna de estar nesse vídeo fazendo parte desse conteúdo com a gente aqui hoje. Tá bom, vamos lá. Mas antes de começar a responder essas perguntas, se você é novo aqui agora, não se esquece, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana você tem 2 vídeos como esse para te ajudar a ter muito mais clareza sobre você mesmo, para quem sabe desbloquear alguma coisa que hoje te impeça de alcançar um resultado que você espera tanto. Isso mesmo. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. Vamos lá, dona Érica. Hipnoterapia funciona a longo prazo também? Ou se alguém já sentiu as crises voltarem? Como funciona? Uma pergunta muito comum e eu acho válido porque quando você passa por um tratamento, algum tipo de terapia, por mais que a gente está falando de pessoas, seres humanos e não tem como dar uma garantia, né, pessoal, de uma terapia. Mas as pessoas querem saber, e aí, quanto tempo vai durar esse resultado e tudo mais. Então o que acontece? A pessoa procura a gente porque ela tem um sintoma que ela quer tratar, certo? Então, assim, sintoma emocional, sintoma físico e tudo mais. Aí a gente vai lá, resumindo muito o processo, tá? A gente vai na causa, ressignifica para o sintoma perder a função. Beleza, aí ela sai da sala, ok. Primeiro que cada pessoa vai ter um tempo diferente de começar a sentir os resultados. Tem gente que sente logo em seguida, outras pessoas vão demorar uns dias, enfim. E aí o que acontece? Caso o sintoma volte, existem milhares de possibilidades, mas quais são as 2 principais que a gente observa nos atendimentos? Que é o primeiro, se por um acaso ela não tem um contexto que favorece ela. Ou seja, que fica toda hora trazendo gatilhos para ela do conflito que ela tinha. Exemplo, vamos supor que a gente atende uma pessoa que sofreu abuso pelo pai. E aí ela volta para casa com o pai. Aí provavelmente o sintoma vai voltar. Por quê? É aquela analogia que a gente faz de pegar o peixinho doente no aquário sujo, daí você tira o peixe de lá, trata ele, mas se ele voltar para o aquário sujo, ele volta a ficar doente. Então, primeiro de tudo tem a questão do contexto. Porque não existe mágica, né? Não é porque você trata a pessoa que ela vira um pônei, que eu costumo dizer. Significa o quê? Não importa o que aconteça em volta, a pessoa nunca mais vai ter nenhum sintoma. Não é assim que funciona. E o segundo grande motivo é quando ela não conseguiu mudar a percepção dela. Então, por exemplo, faz de conta que eu vim tratar na hipnoterapia minha ansiedade porque eu convivia com um chefe muito tóxico. O problema não é o chefe, o problema é o jeito que eu lido com esse chefe, a minha percepção. Aí vamos supor que durante a terapia eu não consegui fazer ressignificação, ou seja, eu não consegui mudar a percepção que eu tenho dele. E aí o que vai acontecer? O sintoma ele tá lá para proteger a pessoa. Se eu não mudei minha percepção, o sintoma vai ter que continuar protegendo. E aí, provavelmente o sintoma vai voltar. Então, essas são as 2 principais causas que podem fazer a pessoa ter o sintoma pode voltar, pode aparecer de novo, alguma coisa assim. Então, por isso que eu falo que você fazer terapia é sobre reeducação emocional, reeducação mental, para você justamente não precisar ficar tendo essas altos e baixos e tudo mais. Legal. Pergunta número 2. Essa aqui eu faço questão de responder. Por que a hipnoterapia é o melhor método? Primeiro, pessoal, que a gente nunca falou que a hipnoterapia é o melhor método. O melhor método é aquele que funciona para você. Tem pessoas que vão se identificar muito e vão ter resultados fantásticos com o TCC, com a famosa terapia cognitivo-comportamental com o psicólogo. Tem gente que vai ter resultado fazendo uma constelação familiar, tem gente que vai ter resultado fazendo hipnoterapia, tem gente que vai ter resultado fazendo uma mandinga da avó, tem gente que vai ter resultado fazendo uma simpatia. Não importa qual seja a metodologia, desde que ela te proporcione um resultado. Por isso não existe uma metodologia melhor, existe aquela que é boa e funciona para você. Foge do terapeuta que fala que só a terapia dele funciona, só o método dele é bom, o resto não presta. Foge desse tipo de terapeuta, tá? Porque não é por aí, não. Exato. Pergunta número 3. O que é hipnose? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Pensando nisso, eu fiz um vídeo exclusivo para responder o que é hipnose. Eu vou deixar linkado aqui abaixo desse. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você corre lá e assiste. O que é hipnose com todos os detalhes.
Érica, pergunta número 4. Por que as pessoas não gostam de fazer terapia? Hã? Me perguntaram, por que as pessoas não gostam de fazer terapia? Por que as pessoas evitam terapia? Eu acho que deve ser no contexto de por que todo mundo não faz terapia? Eu entendo essa pergunta de duas maneiras, porque tem gente que fica ofendido quando você fala assim, você tem que se tratar, vai fazer terapia, porque normalmente quem fala isso é num tom meio assim, você é louco, você tem problema, você, né, tem uns parafusamentos e tudo mais, então tem gente que fica meio ofendido. E por que todo mundo não faz? Porque não é da nossa cultura, a gente não foi criado pra aprender a olhar pra dentro, tratar das nossas emoções. Ainda bem que esse negócio tá mudando, porque eu acho que antigamente era uma coisa assim, só faz terapia quem é louco, ou quem é frescurento, ou quem tem muito dinheiro. Só os tarja preta faz terapia, né? É, mais ou menos assim. E eu lembro que na época que eu fazia terapia, há uns 15 anos atrás, ainda tinha um pouquinho daquela coisa assim, Você não tem o que fazer, não? Vai carpir uma roça, sabe? Vai lavar louça. Isso é coisa que não tem o que fazer e tudo mais. A depressão é falta de Deus no coração. então tinha essa coisa da terapia. Só que hoje eu acho que as pessoas estão se tocando o quanto é importante fazer terapia, né? Eu acho que devia ter até, gente, devia ser igual ir no dentista, você tem que ir com frequência e tudo mais e se tratar. Aproveita e contextualiza qual a importância e por que uma pessoa faz terapia. Gente, eu acho que a gente sempre fala assim, né? Que pessoas bem resolvidas, pessoas felizes, não enchem o saco, né? O que a gente quer dizer com isso? Porque quanto mais problema emocional você tem mal resolvido, porque questões emocionais todo mundo tem. A questão é que pessoas que têm isso, elas não resolvem. Elas começam a meio que influencia o ambiente que elas estão, influencia no trabalho, na família. Então, por exemplo, pega um pai de família que tem muitas questões emocionais. Vai afetar na forma como ele é pai, como ele é marido, como ele é funcionário na empresa e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de saúde pública, sabe? De convívio social, de bom senso, já que a gente convive em comunidade, né? Para que a gente tenha melhores interações. Já viu aquela frase que fala assim, a gente tem que fazer terapia para tratar, porque algumas pessoas não fazem terapia. E isso nos afeta. Então, acho essencial. Em relação a isso também, se tem alguma área da tua vida que você percebe que não tá fluindo, independente qual seja, relacionamento, familiar, financeiro, existe um padrão, um comportamento por trás. É só você avaliar, por exemplo, 2 irmãos. Por que muitas vezes dentro de uma mesma família, 2 pessoas que tiveram o mesmo pai, mesma mãe, um é muito bem sucedido, prospera, tem relacionamento legal, casa, filhos, e o outro simplesmente vive frustrado, não consegue prosperar, não consegue ter dinheiro. O que diferencia essas 2 pessoas? A estrutura mental, a base emocional, ou seja, a forma como elas interpretam o mundo. Então, se existe algo que não está da forma como você gostaria, seria interessante você buscar olhar para dentro, entendendo e quem sabe dando um significado diferente para algo que você viveu que hoje te atrapalha e te impede de conseguir algo que você deseja. Pois é, gostei, sim, concordo. Você faz terapia? Já me perguntaram. Você faz terapia, Érica? Mesmo sendo terapeuta, terapeutas fazem terapia. Eu acho que tem que fazer terapia. É básico, né? É básico. Arroz com feijão, né? É igual você ser dentista e não escovar os dentes, você ser personal trainer e não treinar, você ser nutri e não comer bem, é mais ou menos por aí. Então a nossa ferramenta é terapia. Então sim, a gente tem que fazer terapia. Eu não confio em terapeuta que não faz terapia, a gente já encontrou alguns pelo caminho, né? Tem uma frase que eu adoro: nunca confie em terapeutas que não fazem terapia. Se ele mesmo não usufrui da ferramenta que ele prega como sendo boa, como é que você vai confiar nessa pessoa? Pois é. Então, sim, eu acho que terapeuta tem que fazer terapia. Até mesmo pelo nosso trabalho, né? Porque a gente tá ali lidando constantemente com problemas emocionais, com questões muitas vezes extremamente pesadas que acabam nos impactando. Então, sim, é importante. Quanto mais eu me trato, melhor eu me sinto e maior a minha possibilidade de ajudar uma outra pessoa. Exatamente. Pergunta número 6. Qual a maior besteira que você já ouviu sobre hipnoterapia? Várias. Porém, algumas que estão mais fresquinhas aqui é que eu vou destampar alguma coisa. Cuidado, não mexe com esse negócio de hipnose não, porque vai que destampa alguma coisa e você fica pior. Quando fala de estampa, eu lembro da Tupperware, sabe? Faz uma coisa assim, destampa, sai alguma coisa e você fica pior. Só que assim, tudo que aconteceu com você já está dentro de você. E se já está dentro de você, ele já atua na sua vida. Pode ser que você não tenha consciência, mas você já é o resultado. E aí, você fazer terapia
só vai trazer pra consciência uma coisa que você já sente. Então não tem disso de vai que destampa, vai que você fica pior. Não tem como você ficar pior, gente. Isso não existe. Então essa é uma das coisas mais assim que eu já escutei. E outra também é porque... outra é pior ainda, eu acho que essa aqui é assim. Eu achei que na hipnoterapia você ia tirar o meu sintoma com a mão. Plim, tipo, você não tem mais depressão. Terapia miojo. Isso, miojo, rápido, você sabe assim, eu tirei da sua mente. Não, isso é um absurdo, gente, até porque se fosse possível fazer uma coisa dessa... Primeiro que a gente ia contra todas as funções do cérebro, né? A gente ia falar que basicamente o cérebro é muito burro, bastava alguém chegar lá e fazer plim, tirou alguma coisa. E outra também que, gente, aí ninguém mais teria problema, ia ser a solução Polishop mágica pra tudo, né? Então isso não existe. Pergunta número 7. Eu consigo esquecer alguém na hipnoterapia? Eu quero responder essa. Me apaixonei, mas ela... Pela pessoa errada. Mas ela simplesmente me abandonou e me deixou lá com o coração partido, chorando. Vamos lá, em relação a esquecer algo ou alguém dentro de um processo terapêutico, não dá, né? Como a Erika falou, você não se desenvolveu bilhões de anos para simplesmente chegar alguém e falar, plim, apaga, tira isso da tua mente. Não dá, e mesmo se desse a gente não faria, porque tudo que você viu, ouviu e sentiu, independente de ter sido bom ou ruim, te trouxe até aqui, te construiu uma base que vai te levar adiante. Então, sim, é importante. O que a gente faz dentro de um processo terapêutico é mudar a forma como você se vê diante daquilo que aconteceu. E o problema não está na pessoa que você se relacionou, né? Não está, por incrível que pareça, não está. Eu sei que, certeza, a maioria das pessoas já passou por relacionamentos que você preferia que não tivesse acontecido, algumas pessoas que preferia não ter conhecido, né, e tudo mais. Eu sei, quem nunca, né? Mas o problema é que o problema não é a pessoa ou o relacionamento que foi ruim. O problema é a interpretação que você fez daquilo. Então, basicamente, assim, é o sentimento que você carrega com relação àquilo. E aí, o propósito da terapia, quando você vai tratar essas questões, é você mudar o sentimento relacionado àquela pessoa, você mudar a tua percepção. Então, não dá pra esquecer que uma pessoa passou pela tua vida. Por exemplo, tem uma analogia que eu gosto que é assim, imagina que a tua vida é um rio. Aí cada pessoa que entra é como se você despejasse um balde de água dentro desse rio. Ou seja, ele começa a fazer parte da sua vida. Aí 10 metros adiante não tem como você querer pegar as gotinhas de volta e tirar. Já faz parte de você. Então assim, né? O que a gente fala? Faz parte. E aí é como se você lembrasse desse relacionamento sem a emoção negativa. Do tipo, passei por aquilo, fez parte da minha vida, não vem mais nenhuma emoção negativa e tudo bem, bola pra frente. Então é isso que a gente faz. Não dá pra deletar ninguém. Muito bem. Pergunta número 8. E se a hipnoterapia for apenas um efeito placebo? É interessante. E para responder essa pergunta, a gente tem que explicar o que é placebo e tem que explicar o que é hipnose e hipnoterapia. Porque o que é placebo? É uma substância inerte, né? Ou seja, uma substância neutra que não tem efeito medicamentoso. Só que quando a pessoa acredita que aquilo vai ter um efeito, ela começa a ter os efeitos daquilo. E aí, o que é a hipnose? É você aceitar uma sugestão como verdade absoluta. Então, placebo é hipnose? Hipnose é placebo? Você vê como é muito parecido? E aí, o que é a hipnoterapia? É uma terapia que usa hipnose como ferramenta. Então, sim, tem muita ligação. E não tem problema nenhum nisso. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo uma vez, de eu estar com dor de cabeça, eu fui lá no armário, sabe quando você começa a procurar aqueles remédios lá do fundo do armário? Tinha um lá pra dor de cabeça, tomei. Deu 20 minutos, passou. Aí minha mãe olhou no armário e depois eu falei, Erika, você tomou esse negócio? Eu falei, tomei. Tá vencido, e tava vencido fazia tipo uns 5 anos. Nossa. Ou seja, efeito placebo. Eu acreditei que eu ia tomar um remédio e ia passar, e passou. Só que você fala assim, mas não é ruim a hipnoterapia ter o efeito placebo? Não, porque a gente se traumatiza pelo efeito placebo. A começar porque a mente não sabe a diferença entre o que é real e aquilo que é imaginário. Exatamente. Então, por exemplo, se eu acredito que, por exemplo, dinheiro é sujo, aquilo não é real, mas eu acreditei. É igualzinho o remédio placebo. Se eu acredito naquilo, passa a fazer efeito na minha mente. Porque dinheiro não significa nada. Ele passa a ter significado quando você coloca alguma coisa naquilo. Então, ele é uma substância inerte. Então, sim. Entendeu? Deu pra entender? A começar porque a nossa mente, ela salva interpretação em cima de tudo aquilo que a gente viveu, e não necessariamente fatos, né?
Uhum. Então, é o significado que eu dei, que pode ser real ou não. Então, sim, funciona da mesma forma, como um placebo, e não teria problema se fosse diferente. É, mais ou menos como se fosse... Sabe quando a gente escuta uma música e até então... X, não significa nada. Mas se a gente brigar escutando aquela música, pode ser que amanhã eu nem consiga mais escutar aquela música, porque só de ouvir eu já começo a passar mal e aí o problema vai ser a música. Sim, Mais ou menos assim, sabe? legal. Chegamos então à nossa última pergunta Mas já... desse vídeo de hoje. Érica, como que eu sei se o meu sintoma tem causa emocional? Boa pergunta. Quando a gente tem um problema, eu gosto de pensar assim. Você tem um problema, e aí a gente analisa. Esse problema, ele é estratégico ou ele é de fundo emocional, que a gente costuma dizer, né? Estratégico é assim, por exemplo, eu não consigo gravar vídeo no Instagram. Tem vergonha. Mas você tem problema para gravar vídeo porque você não tem técnica, não tem conhecimento, não tem uma câmera boa, blá, 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 alguma coisa assim. E se você aprender, você consegue fazer, então é um problema estratégico. Agora, você tem a ferramenta, sabe fazer, sabe como é que tudo funciona e mesmo assim não consegue, aí a gente começa a falar que é um problema emocional. Dentro desse campo emocional, eu falo que o campo que a hipnoterapia atua é se for exclusivamente emocional. Agora, tem muitos sintomas que você fala assim, Érica, não é estratégico, ou, por exemplo, é um sintoma físico. Sei lá, eu tenho uma enxaqueca. Aí eu já fui em todos os médicos, já fiz todos os exames, ninguém descobre por que eu tenho, eu já tomei todos os remédios, ninguém descobre. Ou seja, eu não consigo explicar isso fisiologicamente falando. É emocional? Aí depende, calma lá. Quando a gente fala desses problemas que não se explicam, aí, como o ser humano ele é muito complexo, a gente tem que pensar em causas espirituais, emocionais, energéticas, contextuais, alimentares, tem milhares de fatores. Então, o que a hipnoterapia trabalha? Se o seu problema for causa emocional, legal. Agora, se for espiritual, aí já não é com a gente. Então, por exemplo, vai que uma pessoa chegou pra gente acreditando muito que a causa era emocional, porque fez todos os exames e ninguém conseguia descobrir. A gente foi lá na hipnoterapia. A hipnoterapia é um tipo de terapia breve, ou seja, pelo menos com a gente, né? No máximo 3 encontros. A maioria fica com 2. Fez um encontro, não melhorou. Fez outro encontro, não melhorou nada. Foi para um terceiro, que é meio que o nosso limite, não melhorou nada, significa que existem grandes chances daí de não ser nem emocional. Aí é uma outra esfera dessas outras que eu falei para vocês. Mas e aí, você se conectou com alguma dessas perguntas? Tinha alguma dessas dúvidas antes? Ou se ainda restou alguma dúvida? Escreve aqui abaixo qual é a sua dúvida para a gente fazer um vídeo número 2 de perguntas e respostas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, claro, se você gostou, a tua forma de contribuir é deixando o seu like, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, fazendo com que a gente consiga levar essa mensagem a várias outras pessoas. Muito obrigado pela participação. Sim, e se você gostou desse vídeo, pode ser que ele me convide de novo. A gente se vê no próximo vídeo. Até. Valeu!